Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Hoje é sexta-feira. A semana está se encerrando, né? Foi difícil ou foi uma semana de muitas alegrias? Faz uma sondagem aí do que foi que você desempenhou nessa semana. Novembro está se encerrando também. A próxima semana que vai entrar já é a última semana do mês. E depois nós vamos entrar em dezembro. Mês das festas, das comemorações, mês de nós termos a conscientização da fraternidade, do amor, não é? Enfim, vamos continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Vamos continuar vivendo a nossa vida de forma íntegra e com retidão naquilo que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero falar com vocês lá em Jeremias, no capítulo 18. Amém? Judá e Jerusalém estavam vivendo um tempo de muitos conflitos, um tempo de rebeldia na presença do Senhor, tempo em que aquele povo se revoltou contra a palavra de Deus, se revoltou contra aquilo que Deus tinha como planejamento para aquela nação. E por causa disso, né, tanto os líderes quanto aqueles que eram súditos estavam vivendo uma situação de muita desobediência. E por conta dessas atitudes, Deus levantou Jeremias, né, que já exercia ali o sacerdócio como profeta, para que ele pudesse enviar uma mensagem para esse povo. Uma mensagem de alerta, um aviso. Ou seja, quando Deus dá um aviso para nós, nós devemos entender que ele faz isso como pai, com o amor que ele tem, porque Deus é amor. Amém? Antes que a situação ocorra, Deus vem e nos mostra o erro para que nós possamos consertá-lo. Deus nos mostra o erro e nos dá oportunidade para que nós possamos reaver a nossa postura e mudarmos, né, as nossas atitudes. Porém, esse texto vai dizer que as pessoas que foram alertadas, aquele povo, né, a nação de Judá e de Jerusalém, não ouviu o aviso que o Senhor deu. Não levou a sério o alerta que o Senhor trouxe através da vida de Jeremias, né? Deus pediu que Jeremias descesse à casa do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é aquele profissional que é responsável por modelar, por moldar, por construir os vasos de barro, os objetos de barro, né? Os objetos que eram feitos naquela época, os utensílios, né, da casa, do lar, do sacerdócio, todos eram construídos através das mãos do oleiro, né? Todas as peças de barro vinham das mãos do oleiro. Então, o oleiro tem essa função. E quando o barro não está bom ainda, não está pronto para que seja moldado um vaso, quando ele começa a moldar aquele vaso e percebe que há muitas imperfeições, que não está tendo uma liga perfeita, o que ele faz? Ele amassa o barro novamente e volta ele para a roda e começa a amassá-lo, começa a moldá-lo novamente, para que ele tome uma forma que está de acordo com aquilo que pode ser apresentado. E por isso Deus levou Jeremias à casa do oleiro, para que Deus pudesse mostrar a ele a revelação que deveria ser entregue àquele povo. E então Deus disse, né? Por acaso pode o barro sugerir para o oleiro o que pode ser feito? Né? Que ele era Deus. Será que eu posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? Deus pergunta para Jeremias. E é claro que Deus pode. Deus levou Jeremias à casa do oleiro, mostrou para ele como é que o oleiro trabalha no barro, né? Como é que acontece o processo de construção desse vaso, justamente para que Jeremias tivesse entendimento do que Deus estava para fazer com aquele povo rebelde. Então Deus disse, né? Eu tenho o poder para destruir, massacrar, acabar, eliminar com uma nação. Porém, se essa nação, né, se voltar para mim, né, se arrepender, parar de agir de forma errada,
eu volto atrás naquilo que eu estava programando, né? E faço com que essa nação seja salva da destruição. Porém, se é uma nação cujo as atitudes estavam sendo verdadeiras, fiéis, e de repente essa nação para de agir da forma correta e começa a agir com atitudes maliciosas, maldosas, vergonhosas, eu também tenho poder para destruir, para eliminar, para acabar. Mas se acontece o contrário, se essas pessoas fazem as coisas ruins e começam a praticar o bem, eu, Senhor, também tenho poder para construir, para renovar, para restaurar, para fazer surgir sobre a vida dessas pessoas, sobre essas nações. Eu tenho poder sobre todas as coisas. E é necessário que nós venhamos entender aqui que Deus não quer massacrar o seu povo, Deus não quer destruir, Deus não vem com tirania. Ele primeiro nos dá a oportunidade, ele deu a eles a oportunidade de escolha. E mais à frente, no capítulo 19, nós vamos ver que o povo não aceitou, que o povo se permaneceu na teimosia. E a teimosia é uma atitude maléfica para a nossa vida, porque ela nos leva a perder muitas coisas. A teimosia nos leva a perder todos os nossos direitos como servos de Deus, como pessoas que são visionárias. Quando nós usamos da teimosia, nós perdemos muitas oportunidades no nosso caminho. Oportunidades de vitória, de mudança de vida, de mudança de estrutura de vida, mudança de conhecimento. A teimosia é um ato, da desobediência. Porque se você age com teimosia, automaticamente você está saindo fora daquilo que Deus planejou. Você está fazendo o contrário daquilo que se deve ser feito. Então, nessa manhã, Deus trouxe uma mensagem de alerta para todos nós. Porque a rebeldia, a desobediência nos leva ao fracasso, nos leva ao caminho da morte, nos leva ao caminho da perdição. Quantos de nós já perdemos oportunidades na nossa vida, em ambiente de trabalho, em ambiente familiar, em ambiente de lideranças nas igrejas, em que nós deixamos de ter oportunidades por causa da nossa teimosia, da nossa insistência em permanecermos com uma visão estagnada. Dentro dos nossos lares, nos nossos casamentos, nos relacionamentos entre pai e filho, irmão e irmãos, familiares, em que nós muitas vezes sabemos no fundo do nosso coração que nós estamos no erro, que nós agimos de forma errada. Mas a nossa teimosia, o nosso orgulho, muitas vezes nos mantém presos a uma situação que não deve mais permanecer. Muitas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo a pedirem perdão, a mudarem o quadro de uma situação que já se arrasta há muito tempo e que já está inaceitável, que já está insuportável. Basta um ato de sabedoria, um ato de renúncia, um ato de obediência, para que as coisas mudem, para que as peças no tabuleiro mudem de lugar. E nós possamos alcançar ali um checkmate, uma vitória, uma conquista, um apaziguamento, uma reconciliação. Nós precisamos entender que a resistência ao mal, a resistência em fazer o mal, a resistência em continuar praticando aquilo que não vem da vontade do Senhor, a nossa teimosia em não aceitar aquilo que Deus impõe para nós,
Porque Deus pode, muitas vezes, nós estamos querendo sair de uma situação difícil. Nós oramos, buscamos a revelação propriamente dita, buscamos na igreja, no nosso direcionamento espiritual, uma resposta. E quando Deus nos dá uma resposta, não é aquela que muitas vezes nós esperamos. E então, ao invés de nós obedecermos aquilo que nós buscamos como resposta e que foi dada, nós vamos nos direcionar para aquilo que nos satisfaz, para aquilo que vai satisfazer o nosso ego, o nosso bem. Né? Eu não vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou fazer aquilo que eu sinto que é melhor para mim. Mas também saiba que as consequências virão. Porque, olha, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que ter entendimento de que quando nós deixamos de seguir aquilo que é da vontade do Senhor para seguirmos aquilo que é da nossa vontade, pode ter certeza que vai vir chumbo grosso. É bem essa a expressão. As coisas vão ficar difíceis. Porque quando nós deixamos de seguir o caminho que está destinado por Deus, nós saímos da presença dele. E quando nós saímos da presença dele, a ausência do Espírito Santo na nossa vida. E quando há ausência do Espírito Santo, a ausência de luz, o que acontece? As trevas prevalecem. A escuridão permanece. E ela se expande, e ela se espalha, e ela contamina. E ela vai sujando, vai preteando, vai colocando névoa em tudo que controla a nossa vida. Os nossos relacionamentos, o nosso ciclo de convivência, o nosso meio social. Que nessa manhã nós tenhamos consciência, porque do capítulo 19 à frente, Deus vai dizer toda a desgraça que vai acontecer na vida desse povo pela desobediência e teimosia deles. Quando Deus disser para você, não faça, pare, não faça. Quando Deus disser para você, avança, segue adiante. Quando Deus disser para você, fique paralisado, espere, espere. Não faça nada que venha de você, porque o nosso coração é enganoso. Amém? Que você possa nessa manhã ter a consciência de que quando Deus disser algo, obedeça. Obedeça e vença. Amém? Um beijo grande para todos vocês. Que o Senhor te abençoe. Que vocês tenham um fim de semana abençoado na presença do nosso Deus. Mas eu vou voltar. Porque aqui mora o Espírito Santo de Deus, a palavra vivificada do Senhor. Um ótimo dia para vocês. Reflexão. Tchau, tchau.